Então, vamos continuar, pessoal? Peguem lá a apostila de História, tá? Página 12, nós iremos fazer da página 12 a 15 e depois caderno de atividades, página 74 e 75. Então, vamos lá. Página 12. Nós iremos falar sobre Brasília, tá? Cidade que foi construída aí, projetada para ser a capital do Brasil. Então, tá lá. Atualmente, a cidade de Brasília é a capital do Brasil, ou seja, é a sede da administração do país, onde se encontra o governo federal. Brasília está localizada no Distrito Federal e antes dessa cidade, o Brasil teve outras duas capitais. Então, antes de Brasília ser a capital do Brasil, nós tínhamos Salvador, né, a capital aí da Bahia, e o Rio de Janeiro. Então, Salvador foi a primeira capital que o Brasil teve como capital, e depois Rio de Janeiro. E depois veio Brasília. Então, antes de Brasília, nós tivemos aí duas capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Veja no mapa a localização das cidades. Então, tá lá, Salvador, e o ano de quando foi Salvador, tá lá, bem pequenininho, foi no ano de 1549 a 1763. Depois, Rio de Janeiro foi a segunda capital do ano de 1763 a 1960 e Brasília de 1960 até os dias atuais, certo? Então, essas são as três cidades que já foram capitais do Brasil. Então, o primeiro foi Salvador, depois Rio de Janeiro e, por último, Brasília. Assim como ocorreu com a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, algumas cidades se desenvolveram no decorrer dos anos como resultado da modernização da infraestrutura do local, o que incluía fornecimento de energia, construção de estradas e instalação de fábricas. Além disso, ocorreu a chegada de imigrantes aos locais em desenvolvimento. Essas cidades, como Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram de maneira espontânea, pois tiveram um crescimento natural e foram aos poucos se transformando no que são atualmente. No entanto, Brasília é um exemplo de cidade, pois foi planejada. As cidades planejadas são projetadas desde o início de seu surgimento. Cada rua, avenida, praça, viaduto, ponte, entre outros elementos, foram construídos conforme um planejamento prévio. Então, vocês vão grifar aqui com marca-texto. Então, cidades espontâneas, crescimento natural. Então, são cidades que têm o seu crescimento natural e aos poucos se transformando no que são hoje. E as cidades planejadas são projetadas desde o início do seu surgimento. Cada rua, avenida, viaduto, ponte, entre outros. Outras cidades brasileiras que foram inicialmente planejadas são Salvador, Belo Horizonte, Maringá, Palmas e Goiânia. Leia os mapas de cidades e identifique-os de acordo com as legendas. Então, eu tenho lá uma cidade 1 para a cidade planejada e 2 para a cidade espontânea. Onde você mora, surgiu como uma cidade planejada ou espontânea? Então, a nossa cidade aqui, ela surgiu como uma cidade espontânea, tá? Uma cidade espontânea. Como Brasília se tornou capital do Brasil em 1960? A ideia de transferir a capital para o interior do país já era discutida há muitos anos, mas só foi colocada em prática no governo do presidente Juscelino Kubitschek, em 1956 a 1961, também conhecido como JK. A intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Dessa forma, esperava-se integrar as regiões do Brasil. A construção da capital do país no interior do território já havia sido proposta em 1821 por José Bonifácio, na época presidente da Assembleia Constituinte. Então, nós temos lá o planejamento da nova capital. Como a localização da nova capital era considerada distante e de difícil acesso, uma das primeiras medidas colocadas em prática por Juscelino Kubitschek foi construir estradas e pontes para permitir a conexão de Brasília com diversas partes do Brasil. Para a construção da cidade, foi organizado um concurso para arquitetos e urbanistas apresentarem projetos.
chamados de plano piloto, de como deveria ser a nova capital. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa venceu o concurso com seu projeto urbanístico, considerado moderno para a época. Então, Lúcio Costa se ocupou de pensar, então vocês vão grifar aqui, peguem o marca-texto. Lúcio Costa se ocupou de pensar na direção das avenidas e de como seriam os viadutos, por exemplo. E o arquiteto Oscar Niemeyer, outro profissional responsável pela construção da capital, ocupou-se de desenhar e planejar os principais edifícios de Brasília, como o Palácio da Alvorada e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Então, podem grifar, esses são os dois arquitetos aí que foram chamados, né, convocados. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E aí nós temos aí os edifícios que foram construídos. Aí eu tenho aqui a definição do que são arquitetos, profissionais responsáveis pelo planejamento de edifícios, e urbanistas, profissionais responsáveis pelo planejamento urbano, por exemplo, como serão as ruas, cruzamentos, viadutos, praças e onde estarão localizados. Se você fosse um urbanista e pudesse planejar uma cidade, que formato ela teria? Então, lá no material de apoio, destaque a representação da cidade e recorte essa imagem em um formato diferente. E vocês vão colar nesse espaço a seguir. Então, vocês vão montar, tá? Em formato diferente. E para quem não sabe, pessoal, Brasília, ela foi construída olhando de cima, né? Tendo uma vista aérea, ela tem o formato do avião construído por Santos Dumont, que é o 14 bis. Então, ela tem o formato do 14 bis. E aqui vocês, então, vão destacar a representação da cidade, que está no material de apoio, e vocês irão colar formando de uma forma diferente, fazendo formatos diferentes. Brasília significou uma nova fase para o Brasil e para a vida de muita gente, pois seria uma nova cidade com infraestrutura modernizada, formada por rodovias, indústrias automobilísticas e aeroportos. A respeito de Brasília, leia a imagem ao lado. Então, identifique a representação de Brasília como uma cidade planejada. Então, aqui nós temos lá a imagem do selo e tá lá o homem e o meio, arquitetura moderna, né? E nós temos a imagem do selo. Então, de acordo com essa imagem do selo, responda as questões. Identifique a representação de Brasília como uma cidade planejada, tá? Então, tá lá, projeto piloto. Então, vocês vão colocar aí projeto piloto, tá? Vocês vão circular o projeto piloto de Brasília. Relacione a arquitetura moderna, a expressão registrada no selo. Então, vamos lá. Arquitetura moderna. Então, escrevam lá. A expressão se refere ao projeto de Brasília, o qual é considerado um exemplo de arquitetura moderna para a época, além de representação de edifícios. Então, esse é o significado dessa expressão aí. Certo? E aí nós vamos, então, para o caderno de atividades. Vamos lá? O caderno de atividades, página 74. Vamos lá. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Página 74, para a gente finalizar a nossa aula de história. Lá na página 74, então, vocês têm lá o exercício 6. Aqui. O surgimento de algumas cidades ocorreu de diferentes maneiras. Algumas surgiram espontaneamente, outras foram planejadas. Quais são as principais diferenças entre as cidades espontâneas e planejadas? Então, vamos lá. Escrevam lá. As cidades espontâneas surgem quando pessoas se dirigem para determinado local e lá se estabelecem, formando os chamados povoados urbanos. Isso. Então, as cidades espontâneas surgem quando pessoas se dirigem para determinado local e lá se estabelecem, formando os chamados povoados urbanos.
Depois, já as cidades planejadas são projetadas e construídas com base em um projeto inicial. Já as cidades planejadas, por sua vez, são projetadas e construídas com base em um projeto inicial. Exercício 7. Lúcio Costa realizou o projeto urbanístico de Brasília. O seu projeto inicial era formado por duas linhas que se entrecruzam em formato de cruz. Então, marque a alternativa que melhor corresponde ao seu projeto. Então, porque a gente tem o formato da cruz aqui, é esse projeto aqui, vocês vão assinalar. Assinale a alternativa que indica o nome desse projeto. Era o plano piloto. Então, assinalem o plano piloto. Cite um motivo pelo qual o presidente Juscelino Kubitschek transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, a intenção do presidente era levar desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Então, a intenção do presidente era levar desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Marque X nas alternativas que indicam os meios de transportes e as vias que podem ser usados atualmente para chegar a Brasília. Avião e aeroportos? Sim. Caminhão e rodovia? Sim. Barcos e mar? Não. Então, avião e aeroportos e caminhão e rodovias. Leia esta imagem de uma escultura. Então, temos lá a obra de Bruno Jorge. Os guerreiros também é conhecida como os candangos. A quem Bruno Jorge homenageou com a sua escultura monumento? Então, ele homenageou os candangos, os trabalhadores responsáveis pela construção de Brasília. Lembra dos candangos que nós falamos? Então, ele homenageou os candangos, que são os trabalhadores responsáveis pela construção de Brasília. Você estudou que muitos migrantes se dirigiram para a capital do Brasil, Brasília. De que locais essas pessoas se deslocaram? Então, para Brasília se deslocaram os migrantes de diversos locais do Brasil, mas principalmente do Nordeste, principalmente da região Nordeste. Considerando a situação das pessoas que se deslocaram para a construção de Brasília, explique o que é êxodo rural. Então, é quando as pessoas que trabalham e vivem no campo, elas se mudam para as regiões urbanas, para as áreas urbanas. Então, êxodo rural ocorre quando as pessoas que trabalham e vivem no campo migram, se mudam para a área urbana. Isso é um êxodo rural. Então, é a saída do homem do campo para as cidades. E aí vocês vão representar o êxodo rural que ocorreu por causa da construção de Brasília. Então, vocês vão desenhar aí as pessoas deixando o campo e vindo para a cidade, para trabalhar na construção civil aí de Brasília. Certo? Então, é isso que vocês irão fazer aí no desenho. Certo, pessoal? Então, estejam bem atentos, né, sobre cada questão e caprichem, ok? Então, beijos e até amanhã, na nossa próxima aula.